Hoje no programa Interligado da Rádio Najuá, vamos conversar com Lélio Braga Calhau, que é promotor de Justiça e de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, graduado em Psicologia pela Univale, é mestre em Direito do Estado e Cidadania da UFG Rio de Janeiro e coordenador do site podcast Educação Financeira para Todos. Bom dia, Lélio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com você aqui. Lélio, é o seguinte, 13º, né? Alguns profissionais trabalham aí o ano todo, né? Só esperando esse salário extra para poder comprar, né, aquilo que tanto deseja, né? Mas as tentações para gastar esse 13º são grandes, né? Loja com promoções, liquidações, parcelamentos, enfim. Qual a sua recomendação para fazer com o tão esperado 13º salário? Ouvinte da Rádio Najuá, uma coisa que nós vamos ter que tomar muito cuidado daqui para frente é a questão da compra por impulso. Porque nós somos bombardeados diariamente, centenas de vezes por impulsos para gastar. São outdoors, são folders espalhados pelas ruas, propaganda pela televisão. Então é muito importante que o consumidor saiba falar, não, eu não vou gastar, eu tenho um equilíbrio financeiro para manter, eu tenho contas da família a pagar, inclusive esse momento é muito propício para se falar isso, porque há uma pressão social para se comprar muito, para se comprar presentes para o Natal, para se gastar, mas logo após a curva, nós já temos o janeiro vermelho, né, que são aquele mês onde chegam várias contas pesadas ao mesmo tempo, né? IPTU, IPVA, matrícula de escola dos filhos, despesas de material escolar também. Então é muito importante que o consumidor vá às compras, mas com responsabilidade. Lembrando sempre que ele tem que separar já uma parcela já para pagar essas contas que estão logo ali à frente. Daqui a 45 dias elas já vão estar aparecendo para a gente. Certo. Para aquelas pessoas, Lélio, que já têm aí, né, uma grande quantidade de dívidas, o mais correto seria pagar essas dívidas, né, usando o 13º, é isso? Sim, exatamente. Você tem que fazer duas coisas para quem está nessa situação, nesse momento. Primeiro é tentar quitar a dívida. Não conseguiu quitar a dívida? Então você vai amortizar. Você vai pagar uma parte importante dessa dívida com o 13º. Agora é muito importante também você estancar esse sangramento financeiro. Como? Fazer um levantamento, verificar se você tem dívidas caras, e aí popularmente nós conhecemos melhor as dívidas oriundas do cartão de crédito e as dívidas de cheque especial, que são dívidas que ultrapassam facilmente 10% ao mês. Você tem que trocá-las por dívidas mais baratas, dívidas onde os juros vão gerar menos despesas ao decorrer do prazo, que é o quê? Você troca por um CDC, que está em torno de 4%, 5% ao mês, ou, se você tiver condição, um crédito consignado, abaixo de 3% ao mês. Isso vai fazer o quê? Vai fazer que a sua dívida fique mais devagar, a movimentação dela não cresça tão rápido e dê tempo ao consumidor para que ele possa tentar quitá-la mais à frente com mais tranquilidade. Tá certo. Lélio, e para aquelas pessoas que já estão em dia aí com as suas contas, né? Elas podem gastar aí sem preocupação esse 13º, elas devem poupar aí para usar no futuro. Qual que é a tua recomendação? Quem não tem dívidas, isso é muito bom, né? Mas aí tem que lembrar que o verdadeiro equilíbrio financeiro não é somente não ter dívidas, né? É não ter dívidas e ter uma reserva financeira construída ao longo do tempo. Como? Economizando 10% ao mês e fazendo uma aplicação. Por quê? Eventualmente nós vamos nos deparar com eventos negativos na vida, com repercussão financeira no nosso bolso. Você pode citar uma situação de desemprego, uma situação de doença na família, onde, de repente, o único parente que pode ajudar é você, e aí você vai ter que, de repente, desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para ajudar aquele parente e pode ficar numa situação difícil temporariamente, e também acidente de carro, pode acontecer um monte de coisa. A vida tem riscos, então é importante sempre a pessoa entender que o verdadeiro equilíbrio financeiro não é só não ter dívidas, é não ter dívidas e estar construindo paulatinamente ao longo dos meses uma reserva financeira. É verdade. E além do que, né, Lélio, as dívidas, elas, além de tirar o sono, né, provocam estresse, minam relações, destroem histórias. Enfim, ter uma conta para pagar, né, não é problema. Na verdade, faz parte, né, da nossa rotina. Agora, o desafio é colocar tudo em ordem quando as dívidas, né, superam os ganhos mensais, né?
esse cenário pode ser a hora, né, a porta de entrada, né, para dar a volta para cima, começar 2016 sem muita dívida, ou já quitando pelo menos a parte delas, né, Lélio? Sim, você falou uma coisa interessante. Um cenário ruim, às vezes, pode ser o início de uma grande virada na vida da pessoa. Então, assim, ela tem que pegar essa experiência negativa que eu faço de estar endividada e falar assim, não, agora eu vou acabar com isso. Eu vou mudar meu comportamento. Porque as grandes dívidas, elas não começam apenas com grandes despesas. Muitas vezes o consumidor brasileiro, ele tem um problema de demorar para reagir. O que acontece? Ele tá gastando 10% a mais do que ele ganha. Então ele lança a mão do cartão de crédito, endivida um pouquinho, depois lança a mão no cheque especial, endivida um pouquinho, depois vai no banco e refinancia aquilo. Ele acha que ele está tranquilo, mas aquele fato de estar superando as despesas, as receitas, na verdade, devagarzinho, todo mês, aquilo vai criando uma bola de neve. E quando ele vai reagir, a dívida virou uma dívida grande. Talvez uma dívida até impagável em muitos casos. E nós temos hoje 60% das famílias brasileiras endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Então é muito importante que você já tenha isso. Uma experiência negativa de dívida, ela não é ruim se você pegar aquilo como uma chance de virada na vida. Como você falou, a questão toda é comportamento, a questão toda é atitude. A partir de agora, eu vou ter uma atitude mais racional com o uso do dinheiro, porque os nossos avós já falavam com a gente, o dinheiro não aceita desaforo. Se você eventualmente gastar inadequadamente agora, pode ser que daqui a 8 anos esse dinheiro vai faltar para você. Então é muito importante tomar cuidado com isso. E não seria interessante também, Lélio, usar, digamos, a criatividade para as festas agora de fim de ano, né? Substituir, por exemplo, o consumo pela experiência, o ter pelo ser? Sim, perfeito. A sua orientação é perfeita. A gente tem que preocupar o seguinte, que a experiência emocional ela tem que ser mais importante que a questão da propriedade. Nós estamos vendo isso aí com o surgimento desse movimento chamado economia do compartilhamento, né? Onde o importante vai ser usar o serviço e não ter a propriedade do serviço. Aí você tem o Uber, que é no caso dos automóveis, você tem o Airbnb, que é no caso de aluguel de quartos nas casas, onde as pessoas deixam. Aliás, inclusive, parece-me que 10% dos turistas que vieram para a Copa do Mundo do Brasil em 2014 já não ficaram em hotéis, ficaram em casas de pessoas que repassaram. Via Airbnb, compartilharam os seus imóveis, né, para gerar uma renda a mais. Então é muito importante que se valorize muito a experiência emocional e não tanto a propriedade das coisas. Então, é tão importante como você ir ao shopping. Acho que o shopping é um lugar legal para ir passear também, mas você tem que lembrar que o shopping é um local que foi construído não para sua felicidade, ele foi construído para te estimular a gastar. Então, você vá com cautela. Agora, substituir uma ida ao shopping como um passeio no parque com a família, ou um programa cultural, ou um teatro, vai ficar muito mais barato às vezes e vai ser muito mais emocionalmente proveitoso para todos eles. Muito bem. Criado e mantido, né, por você, Lélio, o portal Educação Financeira para Todos, né, ele promove conteúdo gratuito sobre planejamento financeiro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse site. Sim, essa experiência aí surgiu de uma situação que eu enfrento todo dia no fórum. Às vezes, como promotor de justiça, eu sou muito procurado pelas pessoas porque estão endividadas. E às vezes as pessoas elas tendem a procurar a justiça somente quando as dívidas ficam impagáveis, elas não agem de uma forma proativa. É importante que as pessoas tenham em mente que o gerente da conta delas são elas. Não são as pessoas que trabalham no banco. As pessoas que trabalham no banco, elas fazem o trabalho para o banco, para o empregador. Então, quem deve zelar pelo seu equilíbrio financeiro é você mesmo. Então é importante que você estude educação financeira, que você leia. O melhor curso de educação financeira do Brasil, ele está disponível de graça na internet e é mantido pela Bolsa de Valores de São Paulo. Se chama TV Educação Financeira. E eu vejo até as pessoas gastarem muito dinheiro com educação financeira, mas não precisa. Há muitos sites. O nosso portal Educação Financeira para Todos.com é mais uma oportunidade para as pessoas aprenderem e discutirem mais sobre o uso racional do dinheiro. Usar dinheiro é muito bom. O problema é usar de forma inadequada. Porque a gente conhece muitos casos de pessoas que há 20 anos atrás ostentavam e hoje estão na rua da amargura. Por quê? Porque tiveram péssimas decisões econômicas no passado. E isso a gente tem que entender que às vezes uma decisão econômica ruim hoje vai afetar nossa família muito daqui a 8 anos. Então a gente tem que pensar no futuro também. Por isso que é importante
finalizando essa questão da reserva financeira. Ter equilíbrio financeiro não é só não ter dívidas, é também construir paulatinamente, no decorrer do tempo, essa reserva financeira. Lélio, quero deixar o espaço aberto, em caso você queira fazer mais uma colocação sobre o assunto. Olha, eu quero agradecer a Rádio Najuá, mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui falando, parabenizá-los, né, pelo interesse, porque como promotor de justiça a gente vê que muitas vezes não há muito interesse de discutir educação financeira, mas a verdadeira forma de se preocupar, de lidar com o dinheiro é a questão da prevenção, porque infelizmente, uma coisa interessante passar para vocês, é que muitas vezes a pessoa vai endividar, ela vai procurar a justiça depois. Só que o judiciário, ele tende a não anular contratos. Se você assinar, então assim, você vê muito dinheiro ofertado na rua, com 15% ao mês, juros assim, horríveis. Aí a pessoa vai numa hora do desespero, toma uma decisão ruim de pegar um dinheiro emprestado a 15% ao mês, são juros terríveis, e depois ele acha que vai procurar a justiça e vai conseguir resolver aquilo. Só que a justiça, ela tende a respeitar a assinatura dos contratos. Então é muito importante que você pense, aliás, todos nós, né, pensemos muito antes de assinar qualquer contrato, porque a tendência do judiciário depois é de manter o contrato alegando que assinou porque quis. Muito bem, conversamos com o Lélio Braga Calhau e eu quero agradecer, né, por você ter aceitado, né, o convite para essa entrevista ao programa Interligado aqui da Rádio Najuá, né. Tenho certeza aí que as suas recomendações, as suas dicas, né, foram de grande importância ao tema do programa, Lélio. Eu que agradeço e um abraço para todos vocês.